aqui com Sandro Pérez, que é fundador da Comunidade Fanuel e é promotor das células no Brasil junto ao Conselho Internacional. Sandro, a Comunidade Fanuel é pioneira como comunidade nova na implantação das células de evangelização no Brasil. Como surgiu essa inspiração para assumir esse caminho de evangelização na comunidade? Na verdade, assim, no ano jubilar, o ano 2000, eu tomei conhecimento de um material que falava a respeito de igrejas em células. E aquilo me chamou a atenção e eu achei interessante, comprei um livro cujo autor nem era um autor católico. Mas aí eu li o material e percebi que se tratava de um sistema, uma forma de organização, que aquilo não estava ligado a nenhuma orientação teológica não católica, né? Então aquilo me interessou, mas eu vi aquilo como uma resposta para algumas indagações que eu já tinha. Que era o quê? Você vê acontecer na igreja vários tipos de encontro e depois você tem uma problemática com perseverança. E quando você tem algum nível de perseverança, essa perseverança ela não é efetivamente construtiva da pessoa como num processo de discipulado autêntico, né? Geralmente a pessoa fica vinculada a algum tipo de movimento, ou algum tipo de pastoral, mas a pessoa não adquire uma visão eclesial mais ampla, né? E de discipulado e tal, e missionariedade. E aí eu comecei a pesquisar, a procurar esse material. E depois de aproximadamente uns 3 anos de oração, de pesquisa, nós resolvemos começar uma experiência dentro da comunidade Fanuel, que a comunidade tinha nascido assim como uma experiência pública no ano de 97, então era alguma coisa recente também a comunidade. Tinha apenas 6 anos, né? E aí dessa experiência a gente acabou, né? No ano de 2004, né? Sabendo que em São José dos Campos tinha um padre também fazendo esse tipo de experiência. E a gente acabou se encontrando e, enfim, né? Estamos até agora aí propondo. Chegamos aqui no 7º Congresso, né? Graças a Deus. Depois que a Fanuel começou com as células no Brasil, descobriu que elas já aconteciam na Europa. Conte um pouco para nós sobre essa história, como se deu esse conhecimento e como é esta organização a nível internacional. Então, é outra coisa bastante interessante, porque nós fizemos um livro, publicamos um livro, Células, uma estratégia de evangelização, onde eu, o César, que é membro da comunidade, hoje secretário-geral da agência, Católicos em Células, e o padre Luiz Fernando, nos unimos e escrevemos alguma coisa para tentar esparramar a ideia e tal. E aí, para nossa surpresa, isso nós publicamos o livro no ano 2006, né? E aí, para nossa surpresa, no ano de 2008, 2007 para 2008, Dom Pide, né, fizeram contato da Europa, da Itália, e que Dom Pide queria vir conhecer e tal, porque um livro nosso chegou para eles em Milão, de alguém que teria encontrado um exemplar do livro numa livraria em Fátima, Portugal. E nós não sabemos como esse livro foi parar em Fátima, mas de Fátima chegou no organismo internacional. E aí Dom Pide veio nos conhecer, e a gente ficou assim, né, muito surpreso, porque não esperava que o que a gente estava vivendo aqui, outros estavam vivendo lá, né? E aí aconteceu que, claro, tudo isso é igreja, né? Então nós temos que caminhar na comunhão, caminhar juntos, e vimos a grande beleza do que o Espírito já fazia, e que o Brasil, né, apesar de não ter iniciado as células aqui a partir do organismo, mas as águas estavam se encontrando na mesma direção. Então a gente começou a caminhar próximo, juntos, o pessoal do organismo foi entendendo o que ia acontecer aqui, a gente foi entendendo o que estava acontecendo, o organismo ele movimenta isso para o mundo todo a partir de Milão, né? Foi reconhecido pela Santa Sé e como instrumento, né? Estruturador, organizador e tal. E então Dom Pide pediu que eu
começasse a trabalhar como promotor brasileiro para o sistema de células. As células paroquiais de evangelização foram reconhecidas pela Igreja oficialmente em 15 de abril de 2015. Você esteve em Roma, né, na Sala Paulo VI, no encontro com o Papa Francisco em setembro de 2015, quando acolheu todos os católicos em células do mundo. O padre Luiz Fernando também estava lá com uma caravana aqui da Paróquia Espírito Santo. Fale para nós então dessa experiência de estar nesse encontro, Sandro. Bom, foi uma experiência assim, né? Eu creio que qualquer pessoa, né, que tenha uma aproximação, tenha a graça de estar junto ao sucessor de São Pedro, né, isso é fenomenal, né? A gente nunca imaginava. Mas foi uma experiência, além desse aspecto que é pessoal, né? Qual batizado que não quer, né, beijar o anel de São Pedro? Mas foi uma experiência muito linda por ver a igreja, né, na figura do Romano Pontífice, fazendo um acolhimento formal, oficial, público, e dizendo diante de todos, né, isto é válido, isto é da igreja, né? Então eu comecei dizendo daquilo que eu havia lido lá atrás, né, de uma fonte nem católica, e agora a gente está ali, né, junto de Pedro, e dizendo, não, isso é igreja, né? Então, claro, nós temos essa certeza, mas aquele momento é a plenitude, né, desse ministério papal que confirma a fé no nosso coração. Então, foi irradiante. Maravilhoso. Maravilhoso. Como promotor nacional das células no Brasil, que mensagem você deixaria para os padres, bispos que vierem assistir esse vídeo? Bom, os nossos pastores, eu tenho certeza que no coração deles existe o desejo imenso, um desejo intenso de que o rebanho realmente seja de discípulos e missionários, né? Nós sabemos na Igreja do Brasil, né, o empenho que existe nesse sentido. Só que, assim, são muitas tentativas, né, boas experiências, algumas nem tão boas, mas a intenção é sempre muito, muito grande, muito boa, né? A célula se propõe como não como o melhor, como, né, isso não existe, né? Mas a célula se propõe como um instrumento, né? Como uma visão. Eu gosto muito dessa expressão. Uma visão para a gente encontrar esse caminho de fazer discípulos missionários efetivamente, né? E este caminho nos leva de encontro àquela estrutura simples, leve, ágil, feroz, como diz alguns, penetrante da igreja primitiva, que não é um movimento, não é uma pastoral a mais, né? Mas é permitir que agora as nossas comunidades paroquiais, comunidades novas, encontrem na célula uma maneira de estruturação onde cada membro possa efetivamente ser discípulo e missionário, e não participante simplesmente de mais um grupo com uma finalidade desse trabalho ou daquela espiritualidade. Então a célula se propõe a isso, e eu faço votos, né, que aqueles que souberem disso se abram pelo menos para conhecer um pouco mais. Daí a gente organizou, né, a Agência Católicos em Células para dispor informações, dispor material. Tem o processo que a gente chama de Ano para a Transição, que é uma caminhada junto às comunidades para, dentro de um prazo de 1 ano, poder assimilar um processo de mudança. Então, assim, a gente está a serviço e gostaria, não é, que os senhores pastores, não é, com todo respeito, não é, nós pedimos isso, possam olhar com carinho e a gente possa se colocar a serviço e poder ser mais um instrumento para abençoar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A comunidade Fanuel tem um site, né? E tem também um site da Agência Católicos em Células. Se alguém então estiver interessado, pode entrar nesse site para saber detalhes, né, Sandro? Pode entrar no site, né, catolicosemcelulas.com.br, né, comunidadefanuel.com.br também, e tem página, né, Católicos em Células no Facebook,
E a gente está aí a serviço. Pode conhecer um pouquinho mais, ligar para a gente, mandar uma mensagem. Como nós temos, graças a Deus, hoje, experiências, comunidades vivendo sistema de células em várias partes do Brasil, então esse pessoal, de repente, mais próximo, né, pode ir lá fazer uma reunião, uma explicação. Nós estamos a serviço. Sandro, muito obrigado, tá? Pela sua participação, pela sua partilha. Deus abençoe a sua missão. Obrigado a vocês. Deus os pague. Amém.